Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem mais esse áudio. A Bíblia diz assim, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, no versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali esteve numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Eu sempre falo que o desânimo e o desejo de desistir é comum a todos nós. Esse personagem bíblico, o profeta Elias, um dos maiores profetas que o Antigo Testamento tem, ele teve também esse momento de desistência, de não querer mais saber, de prosseguir na jornada da fé, no propósito de Deus para a vida dele. A palavra fala que ele, quando fica sabendo da ameaça de Jezabel, a rainha Jezabel, que mandou dizer que iria matá-lo, ele foge e ele se isola. E quando se isola, ele se assenta debaixo de um zimbro e ali dorme, deseja a morte em seu ânimo. A palavra fala que o anjo lhe dá de comer, e quando ele come um pão, e o texto que nós lemos relata que ele levantou, comeu, pois, o pão e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Alguns pontos aqui nessa passagem. O primeiro é que, momento de provação, a gente tem algumas coisas aqui que evidenciam a provação de Elias. O isolamento, o número 40, porque na Bíblia 40 significa provação, o desânimo, abatimento, as ameaças, as informações, as circunstâncias desfavoráveis, isso tudo evidencia uma provação. Então a primeira coisa que a gente consegue perceber de Elias, como eu falei, é o isolamento. O isolamento é comum no deserto. O isolamento ele faz parte do processo de cura, de transformação. Quando olhamos para a natureza, nós vemos que o Senhor que fez a natureza, ele cria esse cenário de isolamento quando um animal ele precisa se renovar. Você pode reparar isso. Até mesmo um exemplo bem simples aqui para vocês. Quando uma gata ou uma cadela está para ter filhote, pode reparar que ela se isola, ela fica escondidinha no canto, para poder ter os seus filhotinhos. É uma coisa simples, mas mostra que ela sabe que ela está para ter o seu filhote e ela fica lá no cantinho, isolada. Outros exemplos mais clássicos, podemos dizer assim, a águia, em sua renovação, ela se esconde no alto do seu ninho. Uma lagarta, quando vai se transformar, crisalidar e se transformar numa borboleta. De sorte que o isolamento ele é necessário. Há um perigo no isolamento quando entra a depressão, quando entra pensamentos ruins. O isolamento ele tem que ser positivo. Isolar para quê? Só para ficar longe de todo mundo, ou se isolar e se achegar a Deus? Porque quando nos isolamos é para nos achegar a Deus, no deserto. E foi isso que aconteceu com Elias. A comida que ele comeu serviu para ele caminhar 40 dias e 40 noites. Não era uma comida normal, não era uma comida comum. Que alimento dá forças e vigor a uma pessoa de caminhar 40 dias e 40 noites? Nenhum alimento. Humano não, mas um alimento espiritual sim. A palavra de Deus é o alimento da alma do homem. Você ouviu, eu ouvi, todos nós escutamos uma promessa. E essa promessa é o alimento que nos mantém de pé durante essa jornada do deserto. A comida de Elias, a comida que Elias comeu serviu para 40 dias. Tempo de provação, 40. A promessa que nós ouvimos, a palavra que saiu da boca de Deus, ela nos dá força para a caminhada de provação do deserto. Toda jornada é a mesma coisa. Deus não precisa ficar repetindo. É o suficiente o que Ele já te disse. Às vezes nós queremos perguntar o que é uma obviedade. Senhor, Tu vai restaurar. O Senhor já falou contigo lá no início. A gente tem que crer apenas na promessa que foi feita. Elias ele sai do deserto e ele vai até o Monte Horebe. E no Monte Horebe ele escuta uma voz, a voz do Senhor. E o Senhor pergunta: o que fazes aqui, Elias? Talvez não seja nem tanto a questão do monte em si, porque o Monte Horebe é o monte de Deus, mas o isolamento sem Deus. Como eu falei, ele se isolou numa caverna, ele se escondeu numa caverna. E aí o Senhor aparece e fala: o que fazes aqui, Elias? Essa posição de Elias Deus não queria. O isolamento no sentido de distanciamento das pessoas, mas também distanciamento de Deus.
Se tem uma coisa que Deus não quer é que nos isolemos dele, no deserto. Mas nós, pecadores, falhos, cheios de mazelas, de dúvidas, de conflitos, às vezes nos isolamos. Mas a pergunta do Senhor foi: o que fazes aqui? Por que você está nesse lugar? Por que você está nessa posição de se isolar de mim, de não mais buscar a minha face, ouvir a minha voz? Foi para isso que Deus nos trouxe ao deserto, para saber quem nós somos e para saber quem Deus é na nossa vida. A posição de Elias dentro daquela caverna estava errada. O Senhor diz para ele: sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. Deus queria dar a ele uma nova experiência. Deus queria mostrar a ele o seu poder e se revelar a Elias. Passa um terremoto, passa um fogo, e Deus não estava nem no terremoto nem no fogo, mas uma voz mansa e delicada. Deus fala através dela ao coração de Elias. A posição de Elias não era dentro daquela caverna, escondido, isolado de Deus, isolado de tudo e de todos. Quando ele sai, quando Deus diz de novo: o que fazes aqui, Elias? E ele sai da caverna finalmente e definitivamente. O Senhor ordena a ele no versículo 15, dá a ele várias instruções para que ele ungisse Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta, no lugar dele. Ainda tinha muita coisa, ainda tinha muito projeto de Deus para se cumprir na vida de Elias e através da vida de Elias. Meu irmão, minha irmã, às vezes nós queremos se esconder, sumir, desaparecer totalmente, se encolher dentro de nós mesmos. Mas hoje o que o Senhor pergunta para mim, pergunta para você é: o que fazes aí, nessa posição? O que fazes aí, abatido, num quadro de depressão? Venha para fora da caverna. Foi a ordem de Deus para Elias. E ali Deus falou ao coração de Elias através de uma voz mansa e delicada. E o profeta recobrou o seu ânimo e seguiu no caminho de volta pelo deserto de Damasco para cumprir a vontade de Deus. Que assim eu venha fazer, que assim você venha também a fazer. O fundo de uma caverna não é o meu lugar. O fundo de uma caverna não é o seu lugar. Um zimbro no meio do deserto não é o seu lugar. Uma cama num quarto escuro, trancado, não é o seu lugar. Te levanta e ouça a voz do Senhor ao seu coração. A paz do Senhor Jesus.